querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. Eu sou o Renato e hoje, com a garagem um pouco mais vazia, eu venho falar com vocês sobre o segundo episódio do ano 7 de Corrida das Blogueiras. Essa temporada que a gente tá vendo que tá tendo o seu próprio gosto, não é verdade? E a sua própria repercussão. Primeiramente, antes da gente se introduzir realmente ao assunto, eu gostaria de dizer para que vocês deem aí uma avaliação positiva no Spotify, deixem um comentário sobre para quem você tá torcendo nessa temporada, se quem você queria que saísse, saiu nesse episódio, enfim. Deixe aí um comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar, que me ajuda muito. E também, se possível, vai me seguir em alguma outra rede aí no X, no Instagram, que são as únicas redes que eu tô tendo no momento. Mas eu tô planejando aí uma coisinha pro YouTube logo menos. Então, vocês vão ficar sabendo. Bom, então liguem seus motores e se preparem, porque a corrida já começou. Bom, pessoal, o episódio começa com a eliminação do Ravi. Quem ouviu o episódio passado sabe muito bem que eu escolhi o Ravi para ser eliminado e a nossa querida Akira escolheu a Gi e acabou que, eu estava certo. Faria muito mais sentido o Ravi sair do que a outra, porque ele foi o único que foi muito literal, no que ele tava fazendo ali com a maquiagem dele. Se ele tivesse feito isso no negócio de Guaraná, teria sido melhor. E agora, para fechar esse assunto de frutas, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui, porque também, isso não importa tanto, mas para deixar registrado que eu vi muita gente fazendo e refazendo a maquiagem artística de frutas. E aí eu fiquei pensando, até onde é maquiagem artística e até onde é DIY? Porque, por exemplo, a gente teve uma Tel ali que fez uma maquiagem lindíssima de laranja, com uma cartolina na cara. E depois o Edu foi lá fazer o shade dele pra chamar atenção. Isso até levou o menino a fazer uma baita de uma publi, sabe? Com a 99 Food, então... Assim, no final foi até que bom pra todas as partes, porque as pessoas comentaram, as pessoas lembraram. E, sinceramente, eu falei isso no Twitter, se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês. Mas eu acho, fazendo um colchete dentro do nosso parênteses, que quando o Mattel entrar no Corrida, no ano 8, vai ser equiparável ao efeito que a Dakota causou quando entrou, sabe? Porque a Dakota era uma pessoa que tava todo mundo querendo que entrasse. Acho que todo mundo que acompanhava a corrida de uma forma mais assídua queria ver a Dakota dentro do programa. Porque ela comentava muito, porque ela falava que ia entregar muito mais e tudo mais, né? E a Dakota, ela meio que ditou uma regra de como o programa tinha que funcionar. A quarta temporada, ela deu muita direção pra gente entender até onde o programa vai, até que tipo de pessoas o programa vai trazer, né? E eu acho que a gente tá se caminhando pra acontecer uma das temporadas mais icônicas desde a quarta temporada, que vai ser o ano 8. Eu deixo aqui nesse colchete, dentro do nosso parênteses, que o ano 8 vai ser um ano muito extraordinário, eu acho, pelo menos. E claro, se o Mattel vai causar o mesmo efeito que a Dakota, provavelmente ele não vai ganhar. Mas eu acho que depois que a Eli ganhou e fez o que fez, o público começou a ficar um pouco mais seletivo
sobre quem escolher pra representar aquela temporada, né? Porque uma coisa é você ter uma vencedora que não produz mais como produzia. A outra coisa é você ter uma vencedora que nega fazer aquilo, sabe? Que parece não ser grata. Ó, quando eu falei sobre a make das frutas, eu fiquei muito pensando na diferença do DIY pra maquiagem. Porque tinha muita gente fazendo coisas de elementos de fora para complementar a maquiagem. Botando cacho de uva na cabeça, ou que nem o próprio Wilson, ele fez uma tampa da laranja e colou na cabeça, na careca dele, que ele botou ali um negócio no cabelo e tal. E a maquiagem no rosto tava, entre muitas aspas, mais simples do que o normal, né? Para uma make artística. E aí, o efeito fica onde? Isso seria win? Seria. Seria win? Seria high? Seria safe? Não sei. Porque ele usou um elemento de fora para poder produzir isso. Sabe? É isso que me pega. Tipo, a Mad ganhou porque ela desenhou na cara dela. Ela fez o desenho. Então, pelo menos, a maquiagem tava ali. Né? Enquanto outras pessoas, não só o Wilson, porque por mais que ele tenha feito com as próteses, não é prótese, né? Com aquele negócio, ficou muito bem feito. Mas eu não acho que isso ser o efeito principal da sua maquiagem te dê um mérito para ganhar. Porque mexer com biscuit até eu também sei. Tudo bem que eu não vou saber colar o biscuit na minha cara, mas... Porque aquilo lá nem é biscuit, é uma massinha mais específica. Mas assim, mexer com massinha eu também sei. Desenhar uma laranja num disco eu também vou saber desenhar. Eu não vou saber dar textura e tudo mais. Né? A gente tem as nossas limitações. Então no fim eu acho que, pensando por esse lado, é um trabalho artístico, né? Não deixa de ser. Então eu acho que combina assim com uma maquiagem artística. O que não dá é você colar a bolinha, desenhar uma bolinha, fazer uma bolinha, na verdade, né? E colar na sua cara e falar que aquilo é caixa de uva. Né, Giovana? Não, Giovana não, Milena. Giovana é a que botou uma fita crepe na testa. Ela refez essa maquiagem também, ela refez essa maquiagem. E quando ela refez, ficou bem feito. Poxa, e a Dakota também fez. Ela incorporou o efeito do negócio, sabe? Ela usou a massinha, por exemplo, o látex. Ela colocou na cara, fez um monte de expressão, assim, quando soltou ficou todo enrugado. Isso é uma ajuda, não é o efeito principal. É que nem tipo a maquiagem que a Natália Mates fez no Corrida 6. Porque que ela fez no Corrida 6, ela fez no Corrida 3 também. A Wilson também, que ganhou o Corrida 3. O Corrida 3 não, o Corrida 5. Né? Eles usaram a massinha como uma forma para a maquiagem e não como o efeito principal dela. Entenderam? Acho que era isso que eu queria chegar. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também, agora fechando parênteses, né? Parem de comparar essa temporada com a passada. Gente, não dá pra você comparar uma temporada comum com uma temporada All Stars. Assim, todos nós, LGBTs e heterossimpatizantes que acompanhamos RuPaul's Drag Race, sabemos o porquê, além do dinheiro, que a RuPaul separa temporada regular de All Stars. Né? Primeiro que é pra poder ter mais uma temporada no ano e ela poder ganhar mais dinheiro em volta disso. E segundo, porque não é justo você comparar uma temporada regular com um All Stars.
Geralmente lá ultimamente, né, em Drag Race, os All-Stars eles estão meio boca de se fuder. Mas as temporadas regulares são muito boas. O contrário tá acontecendo aqui, né? O All Stars foi excelente, por quê? Porque eles pegaram as pessoas que já sabiam fazer, eles pegaram as pessoas. Eles pegaram pelo menos uma pessoa boa em cada coisa. Eles pegaram pessoas que sabiam que iam render assunto, iam render conteúdo, sabe? Porque por mais que tudo, um elenco de Corrida das Blogueiras, ele tem as pessoas que são mais quietas, as pessoas que são mais extrovertidas, e se você parar para analisar, todo mundo que estava no All Stars do ano passado eram os mais falantes das suas temporadas. Tanto que a maioria que tava ali, a grande maioria, né, era, tipo assim, de top 5 pra cima do Corrida, sabe? Eu acho que o que foi eliminado mais cedo era o Sadraque. E ele foi pra poder se mostrar um pouco mais. Igual a Kit Kawakubo. Nesse episódio, ela vai poder voltar no All Stars muito melhor, muito curada, muito feliz, sem a Mad. Entendeu? Quando ela voltar sem a Mad. Porque eu também não sei da onde que ela tirou isso, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre no decorrer do episódio. Então, comparem o Corrida 7 com o 5, porque os dois são temporadas regulares. E perto do Corrida 5, o Corrida 7 tá excelente. E vocês não sabem apreciar, porque eu não sei se vocês estavam aqui pra ver o Corrida 5, mas o Corrida 5 foi triste. Porque de todos os 4 finalistas, eu gostava de um e simpatizava com outra. Os outros 2 eu não gostava. Eu fui gostar depois que a temporada acabou. Na verdade, a Ivy eu comecei a gostar no episódio final. Mas até lá, ela já tinham cagado em cima dela, ela já não tinha mais chance, mas ela é uma das que tinha mais chance de ser o top 2 no lugar da Barbite. E a Barbite só é top 2 porque a Ivy. A Ivy ela foi odiadíssima. Nossa. Mas depois a gente fala sobre a Corrida 5. Então, depois da eliminação do Ravi, a gente tem um novo dia lá no QG das blogueiras. A gente teve aí a chegada do Dudu e do Fih no QG, onde eles anunciaram que nós iríamos fazer um leilão do DIY. Essa prova que nasceu no ano passado já nasceu icônica, onde os participantes iam precisar fazer aí um leilão para leiloar tempo de prova para poder pegar algumas peças de roupa. Então vamos para esse momento, né, onde os participantes acabaram dando todo o tempo que eles tinham para as peças, e isso acabou fazendo um resultado um tanto quanto insatisfatório por parte de um certo povo do fandom, vamos pôr assim, né? Mas vamos ao resultado desse leilão, né? A Giovanna, ela ficou com 45 minutos de prova e pegou a jaqueta jeans. A Manilê também ficou com 45 minutos e pegou o vestido. A Mad, com 35 minutos, pegou a saia jeans. A Milena ficou com 30 minutos para fazer a calça jeans. A Jordan pegou 35 minutos com a camisa polo. A Kit Kawakubo, 35 minutos para calça cargo. A Madrinha, com 50 minutos para personalizar uma legging. A Solita ficou com 30 minutos para fazer uma camiseta. E a Barcelos com 30 minutos para bermuda. A gente vê aqui, né, que tem essa questão toda da madrinha ter ficado com 50 minutos para fazer uma calça. E aí depois a gente teve a separação dos trios, né, da temática do episódio, né, que a Smirnoff estava patrocinando e tudo mais. Então, né,
Solita, Madrinha e Giovanna vão fazer nas cores quentes, nas cores vermelhas, né? Nas cores mais quentes. Com a Smirnoff Ice Tropical. Barcelos, Jordan e Milena vão fazer nas cores rosinha e branco, bonitinho, né? Na Smirnoff Ice de framboesa. E a Mad, a Kit Kawakubo e a Manilê, que tá desmontada nesse episódio também, né? Um grande beijo, Manilê. Achava que você era uma mulher trans que fazia drag. Você é só uma gay, eu já vi você falando muito sobre isso. Tá super convidada, viu, Manilê, pra participar do meu podcast. Inclusive, elas vão fazer a cor verde, né? Da de Green Apple. Eu acho que é Green Apple, se eu não me engano. E vamos ao briefing do episódio, né? O que a prova vai pedir. O leilão do DIY dos anos 2000. O desafio é customizar a peça leiloada e transformá-la num verdadeiro ícone dos anos 2000. É necessário ter uma peça usável para o desfile e a apresentação no palco, e que essa peça siga corretamente as orientações dos nossos mood boards, que são aqueles panfletinhos que eles deviam ter dado também na semana passada, né? Para o pessoal ter uma noção do que fazer. Gastaram tudo com essa semana. Os mood boards de Smina faz para cada um dos sabores: maçã verde, tropical e framboesa. Além de um bom look, também é preciso ter atitude e conceito para desfilar com a sua criação. Cada participante deve defender a sua peça e explicar por que ela está de acordo com o seu mood board. Boa sorte! O formato da entrega é um desfile no palco. O tempo de prova total são 2 horas, mas vai começar a partir dos 50 minutos porque é o tempo maior, né, que sobrou para as pessoas. E os critérios de avaliação são usabilidade, criatividade, acabamento e respeito ao briefing. Disso dito, né, a gente mal teve tempo nesse episódio para respirar, né? Foi 10 minutos deles montando as coisas ali, fazendo os looks. A madrinha, eu vou falar sobre alguns personagens que eu acho que tiveram maior destaque nesse episódio. E entre eles está a nossa querida madrinhoxa, né? Madrinhoxa, madrinhechas. Inclusive, você está super convidada também, madrinha, para o nosso podcast, viu? Eu sei que você tá me ouvindo aí. E eles ficaram o tempo todo assim, não, porque nós temos que entregar. A gente pediu muito, nós vamos entregar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu só vendo, né, a madrinha ali mexendo naquela calça como se não fosse nada. Se fosse eu no lugar da madrinha, eu ia ter cortado a calça para transformar ela numa saia. E dar uma encurtada na saia, fazer uma graça. Mas pra parecer isso, sabe? E aí a gente tem a Manilê também dentro do QG ali, que ela encontra uma cinta, que ela bota a cinta e fala não, porque a cinta é a cinta. E fica só a cinta e a saia. Ela tinha ganhado um vestido inteiro, ela podia fazer... Nossa, ela podia fazer uma balaclava que fosse, que ia ficar incrível. Mas ela foi lá e fez a sainha dela, né? Enquanto a Giovanna, ela teve o seu momentinho ali de fazer os strass, ela ficou com os strass. Hoje a Giovanna jogou bem no safe, né? Gostei muito dela. E o pessoal ali pronto pra fazer esse episódio, né? Pra ir começar a fazer as coisas. Aí a Mad vai fazer, ela começa a cortar aquela saia. E a Kit Kawakubo fica, ai, porque eles não sabem que eu sou editorial, que eu sou costureira, que eu prefiro que não saibam pra quando eu ganhar e tudo mais, porque eu sou muito boa. Aí você vai ver, ela não ganhou nem parabéns, você tá salva, né, querida? E aí a gente tem a Jordan. A Jordan, poxa, Jordan, você é maravilhosa, sabe assim? Você tem o que entregar, você é muito boa, você entrega reality, você entrega personagem, mas
Nossa, quando eu vi ela pintando a boca e beijando, eu pensei, mano, por que que você não faz um carimbinho com EVA, sabe? Ali deve ter um EVA, alguma coisinha pra ele fazer um carimbo de boca e ficar batendo isso na roupa, sabe? Mas sabe o que eu acho mais incrível? A Solita, por mais maravilhosa que ela. Por mais assim. Ela tá sempre linda. Ela pode estar desesperada que ela tá linda. Uma diva. Um grande beijo pra Solita. Você também tá super convidada, viu, Solita? Pra participar aqui do podcast. Ahn, e o povo, nossa, desesperado. Uma coisa que eu esperava mais nesse episódio, eu acho, era que eles tivessem mais tempo, sabe? Eu acho que eu vou deixar isso aqui registrado pro Diva Depressão quando eles forem ouvir, pra eles pensarem em tipo assim, eu acho que o leilão é uma ótima coisa, uma ótima prova, só que eu acho que tem muito, como é que eu posso falar? É muito brisado a forma como o tempo o tempo interfere muito, né? Então a gente precisava ter uma forma de deixar elas com tempo para fazer uma coisa boa. Porque essa noite do Jawai aí seria muito melhor se eles tivessem tivessem o tempo para fazer, sabe? Eu acho que tem que ter uma outra disputa, uma outra forma de disputa que mude isso, porque senão vai ter sempre uma entrega meio fraca, sabe? Mas eu não acho que seja um grande problema, porque todo mundo entregou, conseguiu fazer, sabe? Eu acho que na quinta temporada o pessoal não ia saber fazer uma noite da cola quente dessa. Nem a noite da cola quente, né, Bi? Mas vocês entenderam. Aí a madrinha encontra um teciducho metálico, né? Eu teria usado esse teciducho para completar a saia. Dá pra fazer uns acabamentos em volta da saia e fazer ela ficar cheinha. Claro, porque eu ia ter comprado essa legging por 5 minutos. Né? Eu ia ter 1h50 para poder jogar o jogo. Mas enfim, a prova acaba e a gente vai ali fazer as nossas deliberações com os jurados, né? Inclusive, a Paloma e a blogueirinha estão idênticas. Irmãs gêmeas, um beijo para as duas, são super convidadas. Eu adoro a Paloma, eu não acho. Eu não sei porque que os convidados não, os participantes não gostam tanto dela assim, mas, né? O desfile vai começar com a Giovanna. E a Giovanna, ela vai falar que ela tentou trazer uma vibe de DIY de uma youtuber dos anos 2000. Ela cortou as mangas da jaqueta jeans, escreveu Shine nas costas, colou vários strass assim pela costura da própria camiseta, né, da própria jaqueta, fez umas estrelas com strass e colocou uns felpudos, sabe esses felpudos de festa de 15 anos? Nas mangas da jaqueta. Tá um bom acabamento. É uma coisa que você usaria para uma festa dos anos 2000 com uma blusinha mais simples, né? Não com aquela blusa super cheia de detalhes que ela usou. Às vezes eu acho que uma coisa que a produção podia fazer era oferecer para os participantes uma blusinha preta ou branca para eles botarem por baixo desses que são tipo uma jaqueta, sabe? Uma sobrecoisa, pra gente entender até onde é o look da pessoa e até onde é o look que ela criou. Porque o look que ela criou não combina com a roupa que ela tá usando por baixo. É a mesma coisa que aconteceu com a Jade lá na quarta temporada. Quem assistiu, assistiu. Eu não vou contar, não, porque senão o podcast tem 3 horas. E aí a gente vem pra nossa querida Solita, que tinha uma camiseta, né? Ela transformou essa camiseta numa calça, ó, numa saia bem curtinha, com uns babados. Ela falou que tem umas referências de umas marcas dos anos 2000, né?
E eu achei muito bem feito também uma alta costura, sabe assim? Alta costura do jeitão cola quente, né? Alta costura das blogueiras. Mas ela conseguiu entregar uma saia boa e que conversa com o estilo dela, da criadora dessa saia, e que também transformou a peça completamente, né? A próxima é a madrinha, com essa calça, que era uma calça e continua sendo uma calça, que ela só colou umas coisinhas ali pra fingir que é bolso, e uma fita pra fingir que é cinta, sabe? Eu achei. Conseguiu combinar com a personalidade dela? Conseguiu. Mas ficou assim. Difícil, ficou difícil. Aí a gente vai pros três que fizeram o rosinha, né? O primeiro é o Jordan, com uma camiseta branca. E ele fez uma blusinha do esmilinguido. Ai, eu amo, de verdade, eu amo quando eu vejo os memes do Twitter e as pessoas colocando o esmilinguido nessa blusinha dele. Porque, gente, isso aí tá horrível. A Vini Freire venceria dele, sabe? E isso tá muito feio. Como que ele escolheu? Ele pegou uma camiseta que era 3 vezes maior do que o número dele pra ele vestir e parecer um vestido. E nem pra isso ele conseguiu cortar um pouco o tecido pra fazer uma coisa, um acabamento, um negócio. Ficou. Nossa, coragem. Ele tem muita coragem de chegar no palco assim, sabe? Eu gosto dele por essa coragem. Eu não acho que ele merecia sair porque ele tem muito mais persona pra oferecer. Aí vem a Milena, que ela pegou uma calça jeans, né? Uma calça jeans que custa R$ 300 para um adolescente hoje em dia, como diria o Diva Depressão, né? E ela fez uma saiucha com uma botucha com, sabe assim, uma capa pra bota, sabe? Eu eu adorei, ficou muito bom. Assim, eu acho que se ela conseguir, se ela tivesse mais tempo, né? Eu acho que ela devia ter pintado essas estrelas de preto pra combinar mais, ou de dourado pra combinar mais. Mas ela fez muito com pouco, sabe? Diferente da Barcelos, que ela fez uma calcinha e colou uns patches no short, sabe? Tipo assim, é... ela não mudou a peça, ela é do time que não mudou a peça, mas ela criou uma peça nova pra ser o centro das atenções do look dela, que é essa calcinha, e não deu em nada, sabe? Ficou meio mais ou menos. Eu não gostei desse look dela, não. Porque, sei lá, outras pessoas fizeram melhor não mudando a peça. Então aí a gente vai pra Esmirna Faixa de maçã verde. A primeira é a Kit Kawakubo, que tava com uma bermuda, né, esses bermudões que já são bem anos 2000. E aí ela amarrou umas coisas na bermuda, fez uma... Ficou parecendo uma coisa tipo salsicha do Scooby-Doo, sabe? Um Scooby-Doo gay, um salsicha gay. Mas eu acho que ficou faltando alguma coisa. Eu não sei, parece... Parece que na minha cabeça ficou faltando alguma coisa nesse look dela. Porque ela também não mudou, ela pintou um negócio ali que ficou super apagado. Então, assim, eu acho que foi um look meio. Sabe? Meio. Faltando coisas. Eu não sei nem se falta acabamento. Eu acho que faltam coisas. Aí a gente vem pra Estrela da Noite, né? Não tem como falar dela sem falar que ela é Estrela da Noite. Já que ela tem uma estrela no meio dos seios. A nossa querida Mad, que tinha uma saia jeans e fez um look. Assim, ele disse, né, que é um complemento pra look, não é um look completo. É mais a parte de cima ali, uma pseudo sainha ali, né? Jeans com uma estrela no peito. E ele conseguiu transformar aquela saia em uma roupa super bonita, super usável. As costas dele à mostra, bem amarradinho, com esses caimentos. Nossa, ela serviu demais. Ela serviu pra caramba.
Muito orgulho da Mad. E pra finalizar, né, a nossa querida, temos a, a, a Manilê dançando Shakira com o seu vestido que se tornou uma saia com um cinto lá dos aviamentos, né? Saravica, você trouxe isso ou tava pronto? Você fez ou tava pronto, Saravica? E aí, mostra ela dançando, mas assim, o que ela fez? Ela enrolou o tecido na cintura, ela botou o vestido, cortou em volta da cintura, colou o cinto, colou um tecidinho ali, entendeu? Tipo assim, isso é muito o que eles conseguem fazer com esse tempo. Eu não vou dizer que não tá bom, né? Pra quem fez com 45 minutos, isso tá ótimo. Mas se tivesse 2 horas pra fazer, podia ser inesquecível, sabe? Enfim. Aí a gente vai pra deliberação dos jurados, eles vão falar um monte de coisa, um monte de coisa, né? E eles vão perguntar pro pessoal quem que deve sair e por quê, né? Fazem a que nossa querida RuPaul. Ah, falam entre a Manilê, a madrinha e a Jordan. Se eu não me engano, mais ou menos, é mais ou menos isso. Fica entre esses 3 nomes, assim. E no fim, né, depois que os jurados deliberam e fazem todas as suas deliberações, acaba-se escolhido o seguinte: a Solita, a Milena e a Mad são os destaques da noite, são as melhores da noite. E quem acaba vencendo é a Mad, o segundo desafio seguido dela, ela vence, mostrando que ela veio para ganhar mesmo, né? O Diva Depressão diz que a nossa querida madrinha tava no flop porque ela tinha sido a pior da noite. E aí pedem pra madrinha escolher mais uma pessoa. A madrinha escolhe o Jordan e a Mad precisa escolher mais uma pessoa, que tava entre a Barcelos, a Manilê e a Kitty. E a nossa querida Mad acaba escolhendo a Kitty Kawakubo pra ir pro flop também, junto com as outras duas. Então, nós vamos fazer a prova do flop, que é uma prova da Team, né? Até então, a única prova que não foi patrocinada do Corrida foi a prova do primeiro flop, né? Do flop do Morango do Amor. E eu acho isso incrível também, né? Uma beleza do programa ter tanta visibilidade, ter tendo tanto patrocínio. Espero que isso continue e se alastre através dos anos, né? A prova do flop se chama Quem Vê Corre Não Vê Close. O desafio de hoje é entregar uma foto icônica em movimento, feita especialmente para nossa parceira e patrocinadora, a Dona Tim. Com o Tim Controle, você escolhe um streaming de graça no seu plano e pode trocar todo mês. Por isso, o fundo de chroma key poderá ser substituído por cenários que todo mundo já viu em um streaming. Cada participante deve escolher apenas uma foto final. Boa sorte! O formato de entrega é uma foto feita pelo fotógrafo. O tempo de prova é 15 minutos para captação das fotos e 10 minutos para edição, ou seja, 25 minutos. E o critério de avaliação é criatividade, adequação ao tema e resultado final. Foto em movimento, a gente lembra diretamente da Alissa, lá da 5ª temporada, que por mais que eu tenha falado pra gente não ficar comparando, né, que por mais que eu tenha falado mal da 5ª temporada no começo do podcast, é uma temporada também icônica, todas as temporadas têm os seus ícones, né. Então a gente vai ter aí esse processo dessas 3 queens aí tirando as fotos, né, o 1, 2, 3, clica. 1, 2, 3, clica. Sendo assim, a madrinha é uma das melhores surpresas desse elenco, eu acho. Eu não esperava nada dela, eu esperava que ela ia ser meio
boba, meio chata, mas eu adorei ela. A Jordan dando tudo de si, sabe? Eu acho que o problema da Jordan é que ela quer mostrar que ela é boa. A madrinha, ela é cômica por si só, eu adoro ela. Ela é genuína, né? A Jordan, ela é esforçada. E aí, elas acabam se ajudando, né? Fazendo as fotos, tentando se ajudar para poder produzir as fotos bonitinhas, né? E elas começam a fofocar, falando mal da Mad, falando mal do que estava acontecendo. A Kitty, ela vai até dar-lhe uma chorada, ela explica que ela tá passando por um processo de luto, porque ela perdeu o namorado dela, né, que era muito importante para ela e tudo mais. Toda a força do mundo, Kitty, assim, vencer o luto é muito complicado. É um processo, assim, muito solitário, né, mas eu vejo que a Kitty, ela é uma pessoa muito forte e ela é uma profissional muito boa, sabe? Ela já entregou muitas perucas incríveis que a gente viu por aí na própria Dia TV, na própria corrida. E ela tem muito talento. Talvez essa temporada não seja pra ela, mas eu espero muito que ela volte em um All Stars, caso ela não vença esse flop, né? E aí, depois de uma boa conversa entre esses três personagens aí, que eles estão conversando, estão falando, ai, porque a Jordan, ela não colocou por acabamento, ela colocou, a Jordan não, como é que ela chama? A Mad. Porque a desculpa da Mad pra colocar a Kitty no flop foi acabamento da peça. E a Kitty fala que isso não é verdade, porque as duas têm uma animosidade, uma briga e tal. Mas assim, tirando essa parte do luto e tal, voltando pro reality show, né? Porque todo mundo aí ainda é uma pessoa por trás desses personagens. Não dá pra você falar que você fomentar uma briga, uma discussão, uma irritabilidade nesse tempo todo, desde o primeiro momento que você viu a Mad. Aí a Mad só sai vencendo, ela só acaba vencendo e ganhando atenção. E toda vez que a Mad ganha atenção, você fica puta. E aí a Mad ganha, ela te tira das coisas e você fica brava porque você criou essa coisa e você não a sustenta nos peitos, sabe? Eu acho isso bem. Ah, e se você não quisesse, você não criasse essa palhaçada pra cima da Mad, sabe? Porque também ficar perseguindo uma pessoa só faz dela ficar cada vez mais e mais confortável na história. E o resultado do flop, né? Ele vai ser o seguinte: a madrinha vai vencer, ela vai ser salva pra semana que vem, com uma foto de terror ali numa masmorra. E a gente vai ter a Kitty Kawakubo, que fez uma foto como se fosse num parque, só que com um fundo desfocado. E a Jordan, que fez uma foto como se fosse num show, só que ficou meio desproporcional, eu acho. Ficou meio mais ou menos. E aí o Diva vai ter que decidir entre esses dois personagens pra gente ver quem vai ser o eliminado da semana. As minhas opiniões pessoais são de que a Kitty vai acabar deixando o programa e a Jordan vai tacar o fogo nesse programa. Eu acho isso. Vamos olhar no tarô? Ó, vou embaralhar as cartas aqui, que eu tenho um tarô aqui pertinho de mim que eu tô gravando. Vamos jogar nas cartas pra ver quem pode ser o possível eliminado. Ai, 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 ai. Quem foi eliminado do Corrida das Blogueiras? Uma carta para a nossa Kitty e uma carta para o nosso Jordan. Vamos ver. Kitty, Pajem, não, Cavaleiro de Copas e Jordan Estrela. Olha, eu acho que o Jordan volta. Se o Jordan tá com a estrela e a Kitty tá com o Cavaleiro de Copas, eu acho que a Kitty
Isso é ela voltando embora pra casa. E isso é ele voltando assim, grandão pra querer tacar o terror nesse programa. Eu acho que seria interessante. Qualquer um dos dois que sobreviver a esse flop vai ser incrível assistir. Porque provavelmente eles vão voltar assim, com fogo, com sangue, sabe? Com vontade, com sede de sangue, com vontade de quebrar tudo. Então, vamos esperar pra ver. Agora fiquem com o review do Lounge, que eu nem sequer gravei ainda. Pois muito bem, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Lounge das blogueiras, né? Esse momento da temporada que foi aí muito conflitado por todos os participantes, por todos os jurados, de que esse, o segundo round, ia ser pedrada. E aí a gente chega no segundo round, não passa de o quê? Uma discussão de duas gays. Tipo assim, primeiramente, não é tão difícil que no Corrida não tenha uma discussão entre duas gays, ok. Mas, na minha percepção, eu pessoalmente acho que foi panfletado por nada, sabe? Essa discussão entre a Mad e a Kitty, ela foi meio... Pra mim, ela acabou do mesmo jeito que ela começou, sabe? Mas indo de forma cronológica, do que começou nesse round, chegaram as vencedoras, né? As que foram salvas, elas conversando, nossa, porque você me salvou, eu não fui pro flop, e foi muito bem, a Solita tava feliz porque ela tinha se redimido do episódio anterior. Todas elas lá com as suas questões, a Barcelos falando que tava feliz também por não ter sido pro flop, ela não olhou na cara da Mad pra Mad não botar ela no flop. As meninas agradecendo pela Mad não ter posto elas no flop e tudo mais. Beleza. E aí, o que aconteceu? Chegaram as eliminadas, a Kitty falou sobre o processo de luto dela. E aí, todo mundo deu ali o suporte pra ela. A Manilê falou sobre a Kitty ser pra própria Manilê uma inspiração, né? Deve ser muito interessante você participar de um programa como o Corrida, podendo estar de igual para igual para uma pessoa que foi a sua inspiração por muito tempo, né? Deve ser muito bacana poder ganhar dessa pessoa, por exemplo. E aí, todo mundo enaltece o trabalho da Kitty, que é um trabalho muito bom, é muito bonito o trabalho que ela faz. Eu não conhecia ela, mas eu já tinha visto o trabalho dela por causa das perucas que ela monta. Então, a Kitty, ela entrega um bom trabalho e ela não é o resumo do Corrida e tal. Uma coisa que eu tô achando muito bom, mas muito cansativo de ficar ouvindo, é que os participantes, eles têm essa noção, pelo menos eles gostam de repetir isso. Eu não sei se isso já incrustou na cabeça deles, mas eles têm uma noção básica de que o serviço que eles entregam ali não é o resumo da carreira deles, né? Isso provavelmente veio muito com essa sensação, veio muito com o rolê do Nova Chance, né? Que as pessoas voltaram e mostraram que tem uma carreira inteira construída através de tudo que o Corrida proporcionou para elas, né? Então, a Kitty fala sobre o processo de luto dela. Tem até um momento muito bonito em que a Mad fala pra Kitty que luto é uma coisa em que a gente nunca vai superar, né? A gente vai aprender a lidar com ele, mas que a gente tem que voltar a viver, tem que seguir em frente. E quando a gente perceber a dor do luto vai ter se transformado em boas memórias, né? Em uma bonita cicatriz. Que a gente vai lembrar dos momentos bons com o foco do nosso luto, né? Com a pessoa ou com o animalzinho que a gente perdeu. E aí um momento do lounge, né? Acaba um momento fofo. Eu não lembro, eu vou dar uma olhada aqui, só um minutinho. Inclusive, antes de falar sobre isso,
Eu queria mandar um grande beijo pra Giovana, porque ela foi um ótimo destaque nesse lounge. Ela falou muito bem, ela se expressou bem, ela mostrou muita empatia. Eu gosto muito da Giovana, tá, Giovana? Você está extremamente convidada pra, pra participar, tá bom? Do meu podcast. Tanto no esse Corrida quanto no próximo, tá? Eu quero fazer especiais das outras temporadas também, enfim. E aí, a, a Mad, ela vira e fala assim pra Kitty, assim, Kitty, eu queria que você entendesse que não foi nada pessoal, eu só joguei o jogo e te botei no flop. Aí, bicha, começa toda uma sarna. Uma sarna pra se coçar. Porque primeiro começa com o Jordan, que ele já chega assim, mais amigo. E aí a Kitty já dá um chega pra lá nele. Porque o Jordan também, ele tá sendo insuportável. Só que ele tá sendo pelo menos um insuportável que quer mostrar que ele é insuportável, né? A diferente da Kitty, que ela é chata, e ela fica calada. Ela é chata no silêncio insignificante dela. Aí o que acontece? A Kitty vira e fala assim, não, porque você foi pessoal, sim, porque você já tinha me posto em desvantagem no começo do episódio. Aí chega agora, você me escolhe falando por acabamento. Sendo que os jurados não disseram que era acabamento, né? Eles disseram que a tinta não tava dando pra ver a parte que eu pintei e parará, parará. E você tem sim alguma coisa contra mim, e você tem alguma coisa contra mim, e briga e fala. Aí a Mad olha pra cara da Kitty e fala assim, Bi, mas, mas escuta, era pra eu escolher de acordo com as críticas dos jurados ou de acordo com as minhas convicções? Porque perguntaram pra mim. Essa lapada, assim, se a Kitty foi eliminada, ela podia ter ido embora sem essa. Porque, assim, a Kitty tá errada em toda essa situação. Aí depois ela vem falando que eu não ia puxar esse assunto, porque eu já fiz o flop e parará. Ela querendo se sair de tipo, ai, mano, eu já entendi, eu já superei, já, supera também. Só que ela ia puxar esse assunto porque ela já ficou enchendo o saco lá durante o flop, falando ela, a Jordan, a madrinha. Ficaram falando, a Jordan, ela tá muito mais inconformada. A Jordan tá 1000 vezes mais inconformada do que qualquer outra pessoa, né? A Jordan, ela tem certeza de que ela não iria pro flop se não fosse o puxo da madrinha, né? E até tem um momento aqui que eu não sei quem que pergunta, deve ter sido ou a madrinha ou a Jordan, que pergunta pra média assim: ah, não, querida, mas se acho que é a madrinha que pergunta. Se eu não tivesse puxado o Jordan e ele tivesse como uma opção pra ir pro flop na hora que você fosse escolher, você puxaria ele? Aí a média meio que desconversa. Mas eu acho que ela deixa isso até meio que, eu puxaria sim. Porque, gente, sinceramente, eu acho. Não tinha nem que ter dado chance de escolher. O Jordan tinha que ter ido pro flop direto. Porque ele fica assim, não, mas se não fosse a madrinha, eu não ia ter ido pro flop, não, que não sei o que. Gente, o Jordan, ele tem a mesma energia chata da Fada dos Sonhos. Só que diferente da Fada dos Sonhos, o Jordan tem carisma. Ainda, né? Porque ele tá tentando não ser um flop, ele tá tentando fazer alguma coisa. Só que tudo que ele tenta, ele bota muita energia e ele acaba extrapolando, né? A gente tem essa discussão entre as duas ali que o Jordan, ele quer se enfiar de todo jeito. Aí quando a Mad começa a falar, ele já vem cortando.
E assim, amigo, você tá passando na televisão de milhares de pessoas. Sabe, a Dia TV não é mais uma coisa pequena que só tem depois das 11. Agora a Dia TV é uma TV na internet, é a primeira TV da internet, sabe? E você não. E eu acho que as pessoas que entram no Corrida, elas não têm a perspectiva do tamanho que é o Corrida. Sabe? Eu acho que é isso que falta. Porque tem gente que entra ali achando que eu tô brigando com as pessoas, mas são só os meus amigos que eu tô brigando ali. E você sai como mal educado pra uma galera, tá ligado? Você sai como mal educado. Nossa, você sai como um nojento. E isso me deixa triste, porque eu simpatizei com a coitada da Jordan, sabe? Eu espero que a Jordan fique nesse flop, porque eu acho que ela tem muito mais a entregar do que a Kitty. Por quê? Porque a Kitty tá calada. A Kitty tá certa, tá silenciosa. Ela tá resguardada na sua insignificância. Por quê? Porque ela tá só assim, ai gente, a Kitty me persegue. A Kitty não sei o quê. A Kitty, ó, a Mad. Porque a Kitty cavou a própria cova, se jogou lá dentro e ainda fez questão de jogar a primeira pá de cal em cima dela. E ela fica assim, nossa, eu não ia trazer esse assunto. Eu já fiz o meu flop. E isso não vai mudar. E parará, parará, piriri, pororó. Mas tava louquinha pra ter uma informação. Tava louquinha pra ter uma briguinha. Sabe? Porque ela cavou, ela procurou isso de graça. O que mais me pega é que foi de graça. E se ela não aguenta o rajadão que ela mesma procurou, se ela não aguenta o balanço do caixão que ela mesma se botou dentro, então, Bi, levante e vai embora. Aproveita que o flop te deu a chance, pega a primeira porta pra rua e despedida pra você, bicha. Porque se for pra ela ficar e ficar assim, ai, a Mad, ela não gosta de mim. Ai, a Mad, ela abre as pernas quando tá sentada. Ai, a Mad levanta os braços quando tá sentada. Ai, a Mad parece filho único. Bicha, vai se ferrar. Sabe? É uma coisa tipo, parece que ela tá caçando motivo pra não gostar da gay. E isso parece muito quando a gente tem inveja de uma pessoa, porque essa pessoa ela é algo que a gente queria ser e a gente bota todas as nossas inseguranças nas costas dessa pessoa e a pessoa que se foda com tudo que a gente botou nas costas dela. Aí a pessoa nem sabe por que ela é odiada, mas ela já tem 5 inimigos, porque você já fez a caveira dela pra todo mundo. Só que a questão é que quase ninguém, quer dizer, uma boa parte do público comprou, porque a média ela é essa gay mais NPC, né? Mais kawaii desu de. Kawaii desu, kawaii desu. Mas não dá pra gente ficar nessa narrativa o tempo todo, sabe? Se a Jordan sai, vai continuar essa narrativa. E eu espero que a Kitty leve a sério essa discussão e essa rivalidade entre as duas. Se não era nada pessoal até esse episódio, que desse pra frente se torne pessoal. Se torne uma briga. E todo round seja isso. Mas se não, se o Jordan fica, ele vai tacar o terror na cabeça de todo mundo. Porque o Jordan, ele faz as coisas ruins, ele faz mal feito, ele atrapalha todo mundo, ele taca o terror na cabeça das pessoas, as pessoas olham na cara dele e falam assim, bicha, a senhora não cala a boca, bicha, a senhora fez uma roupa do esmilinguido e tá querendo falar alguma coisa, mas... E a senhora não aceita.
O Jordan é incrível porque ele não aceita. Eu amo isso nele. Então, dito tudo isso, né, o último ponto aqui desse lounge é que a perguntinha lá do cartãozinho é a seguinte. Quem vocês acham que deveria ter ido pro flop hoje, mas não foi? E aí é uma resposta meio que unânime, que é a Manilê, né, a nossa Maniluxa, Manila Luzon, Manilima, Malalá, devia ter ido pro flop, mas se salvou. Eu, pessoalmente, eu aqui, o dono deste podcast que vos fala, diria pra vocês que não, eu não acho. Eu acho que quem devia ter ido pro flop é a Barcelos. Porque assim, a calcinha foi uma ótima invenção. Mas a calcinha não foi feita do tecido do short. O short, ele foi transformado de um short em um short. Ela não cortou nada. Ela pendurou umas coisinhas no short. Botou ali uns pets, uns desenhos. E ela fez uma calcinha de sei lá que material que era aquilo. E essa calcinha, esse biquíni, tornou-se o ponto principal do look dela. E não era nem feito com alguma parte do tecido do short. É feito com material extra, um material que tava lá pra ela usar. Ok, só que a prova não era pegue o material da sala e transforme em uma outra roupa. Era pegue a roupa que nós te deram e customize essa roupa. Certo? E aí você faz a peça principal do seu look ficar ofuscada por uma calcinha que você criou. Isso quer dizer que você tá mudando o foco da calcinha, do short pra calcinha. Porque o short ficou uma bosta e a calcinha ficou mais ou menos. Foi uma sacada muito interessante, foi uma sacada muito inteligente, tanto que tirou a percepção das pessoas. Se eu tivesse lá dentro e eu fosse perguntado isso, eu falaria a Barcelos, porque calcinha não é parte da prova. Ela fez a calcinha dentro do QG, mas ela não usou o material do short para produzir essa calcinha. E se ela tivesse cortado um pouco o short, deixado ele mais curto, ia ser uma coisa mais chique. Mas ela conseguiu se salvar. A Barcelos tá indo aí de pouco. E eu ainda espero ela cair num flop ferrado. Eu não acho que a Wanelê merecia ter ido pro flop. Eu não concordo com nada do que disseram. Porque por mais que a saia dela tenha ficado mais ou menos, ela conseguiu pegar um vestido que era de corpo inteiro. Ela conseguiu transformar numa saia com fendas. E as fendas não ficaram mal feitas. Ela conseguiu usar lá o cinto. Que o cinto também é uma coisa de fora do look dela. Só que não virou a peça principal. Ela não ficou, ai não, porque o cinto do fecho, o fecho do cinto. Ai, 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 ai. Não. Mas a Barcelos, se vocês prestarem atenção, todo mundo que falou do look da Barcelos falou principalmente da calcinha, do biquíni, dessa parte. Então a gente tem esse momento. Por isso, e só por isso, eu botaria a Barcelos no flop. Pois muito bem, pessoal. Dito tudo isso, as minhas apostas para a semana que vem é que nós iremos nos despedir da incrível e maravilhosa Kit Kawakubo. Eu iria adorar, eu iria bater palmas, eu iria soltar foguetes, o Diva Depressão ia ser assim, ovacionado aqui em casa se eles tirassem a Kit. Só que vendo tudo, né? Porque qualquer um dos dois que ficar vai causar.
né? Eu já falei um pouquinho sobre os dois. Então, tanto a Kitty quanto o Jordan, qualquer um dos dois que ficar vai causar. Eu, pessoalmente, queria que a Kitty saísse, porque eu não consigo ver nela uma entrega de treta ou de rivalidade que vá além de uma gay drag com inveja de uma outra gay que também é drag, mas que é padrão, sabe? Eu acho que faltaria. Eu acho que a Kitty não entregaria mais do que essa rivalidade besta de uma gay contra a outra. Uma gay afeminada contra uma gay padrão. Que também é afeminada. Só que ela é padrão. E aí, sabe? Eu acho que essa treta já deu. Vamos tirar a Kitty. Vamos tirar um pouco o foco da Mad. Vamos deixar as outras meninas brilharem. A Solita merece brilhar. A Barcelos. A Milena também merece brilhar. Quando a temporada começou, eu olhei pra cara da Milena e falei, ela vai ser finalista. Hoje, eu não acho que a Milena passe do capítulo 5. Mas aí a gente vai observar. Uma outra coisa que eu queria dizer também é que em um podcast que o Dia da Depressão foi, eles disseram que a partir do episódio 3, as coisas começam a entregar um pouco mais. E semana que vem é desafio de atuação, hein? Porque vai ter blogueirinha e Igor Cosso dando direcionamentos pra prova. Então, assim, vai que é uma prova de publi. Eu vou jogar as minhas expectativas. Semana que vem vai começar com a Kitty sendo eliminada. Aí a gente vai ter uma prova de publi em grupo. A gente já tá com 8 pessoas, né? Acho que vão ser 4 duplas. Aí eles vão ter que fazer eles vão ter que fazer uma publi. Só que vai ser em forma de sketch, de atuação, sabe? E como tem a blogueirinha e o Igor Cosso, eu pessoalmente acho que vai ser alguma coisa voltada à blogueirinha feia. No mais é isso, pessoal. Deixem seu like, seu comentário sobre qualquer coisa que vocês queiram comentar. A avaliação positiva de vocês aqui no podcast é de extrema ajuda, tá? Se vocês adicionarem na biblioteca, baixarem o episódio, darem 5 estrelas pro podcast, ou deixarem um comentário aí no episódio, vai ser de extrema ajuda, extremíssima ajuda pra mim. Eu sou o Renato, esse foi o review, e a gente se encontra no próximo episódio. É a corrida das blogueiras.